Olá pessoal, bem-vindo ao projeto Tom da Terra, Conexões Paraná. Quem fala com vocês é o professor Elias da Costa e nós vamos trabalhar agora com vocês o módulo Química das Tintas, agora o tópico 2. Nesse módulo vocês vão compreender as características principais de alguns tipos de tinta e suas aplicações. Para começar então, vamos falar do que são tintas. Tinta é uma substância líquida utilizada para colorir superfícies como papel, tecido, madeira, metal e outros materiais. Ela é composta principalmente por pigmentos ou corantes que proporcionam a cor desejada, além de um veículo que pode ser água, óleo, solvente ou uma mistura desses componentes. A tinta é aplicada geralmente com pincel, rolo, pistola e depois seca ou endurece para formar uma camada fina de cor sobre a superfície escolhida. E o que é um verniz? O verniz é uma dispersão coloidal não pigmentada ou solução de resinas sintéticas naturais em óleos dissolvidos em solventes. São usados como películas protetoras ou revestimento decorativo em vários substratos. Notem então que o verniz não é pigmentado, ele não tem cor. A produção de verniz é simples e não exige as etapas de dispersão e moagem. O produto é feito em apenas uma etapa, a mistura. São homogeneizados em tanques ou tachos as resinas, solventes e aditivos. Alguns tipos de vernizes necessitam de dispersão, quando algumas das matérias-primas são difíceis de ser incorporadas e formam grumos. O lote no final é filtrado para remover qualquer partícula do tamanho acima do máximo permitido, para a tinta ficar bem homogênea, né? Isso vale também para o verniz. Como que é fabricada as tintas? O processo de fabricação das tintas segue uma série de etapas sequenciadas. Quanto à formulação, ela deve ser rigidamente observada e obedecida. Uma primeira etapa é a avaliação do controle de qualidade da matéria-prima. Então a matéria-prima chega na empresa que vai produzir a tinta, é feito todo um controle de qualidade. Depois, número 2, a pesagem das matérias-primas obedecendo à formulação. Dependendo da composição química da tinta, é pesada as quantidades de cada participante da fórmula. Pré-mistura, terceira etapa. Mistura de pigmentos, aditivos e resinas em equipamentos de alta precisão. A quarta etapa é a moagem. A pasta obtida na pré-mistura passa pelo moinho para ser finamente dividida em pequenas partículas. Após isso, vem a fase 5, a completação. O produto obtido na moagem é levado para tanques equipados com agitadores, onde se completa a formulação, através da adição de solventes, resinas e demais matérias-primas da formulação. Em seguida, a sexta etapa é o tingimento. É a etapa onde se acerta a cor da tinta, conforme o padrão estabelecido. A sétima etapa é o controle de qualidade. Nessa etapa, os produtos são submetidos a rigorosas análises para observação da viscosidade, do brilho, da cobertura, da cor e o processo de secagem. Após a aprovação, são liberados para enchimento nas embalagens. E a oitava etapa da fabricação da tintas é a embalagem. Os produtos são filtrados, enlatados para serem enviados à expedição para posterior comércio. Quanto à classificação das tintas, existem várias formas de classificar as tintas, dependendo do critério a ser considerado. De acordo com o mercado atendido e tecnologias mais representativas, as tintas podem ser assim classificadas. Tintas imobiliárias. São tintas e complementos destinadas à construção civil e podem ser subdivididas em produtos aquosos como látex, látex acrílico, látex vinílicos, látex vinilacrílicos, etc. Produtos base solvente orgânico, tintas a óleo, esmaltes sintéticos, etc. Outra classificação usada para estudar as tintas são a classificação tintas industriais, do tipo OEM. As tintas e complementos utilizados como matérias-primas no processo industrial de fabricação de um determinado produto incluem, entre outros, os seguintes produtos: fundos, primers, eletroforéticos,
fundos primers à base de solvente, esmalte acabamento monocapa e bicapa, tintas em pó, tintas de cura por radiação ultravioleta, dentre outras. Também temos as tintas especiais. Nessa classificação abrange outros tipos de tinta, como por exemplo, tintas e complementos para repintura automotiva, tintas para demarcação de tráfego, tintas e complementos para manutenção industrial, tintas marítimas, tintas para madeira, etc. As tintas também podem ser classificadas quanto à formação do revestimento. Isso é, levando-se em conta o mecanismo da formação do filme protetor e a secagem ou a cura das tintas. Nesse critério de classificação, nós temos as tintas chamadas de lacas. A película se forma através da evaporação do solvente. Os exemplos são lacas nitrocelulósicas e lacas acrílicas. Também temos produtos látex. A coalescência é o mecanismo de secagem. Exemplos: tinta látex acrílicas, vinil acrílicas, usadas na construção civil. Uma outra classificação que nós temos de tintas é como produtos termoconvertíveis. A secagem ocorre através da reação entre duas resinas presentes na composição em uma temperatura adequada, entre 100 a 230 graus Celsius. Os produtos utilizados na indústria automotriz e os eletrodomésticos são exemplos para essa classificação de tinta. Sistema de dois componentes é outra classificação para as tintas. A formação do filme ocorre na temperatura ambiente após a mistura dos dois componentes em embalagens separadas, no momento da pintura. As tintas epóxi e os produtos poliuretânicos são os exemplos mais importantes. Tintas de secagem oxidativa. A formação do filme ocorre devido à ação do ar. Os esmaltes sintéticos e as tintas a óleo usados na construção civil são os exemplos mais marcantes. Nesse fluxograma, então, a gente vê os tipos de tintas, né? Tendo em consideração a base que sustenta, a base química da tinta, que nós temos ou a base resina ou a base cerâmica. Tipos de tinta. Quanto aos tipos de tinta, nós podemos dividir quanto à base da resina e quanto à base cerâmica. Nessa classificação, quanto à base de resina, nós temos a tinta acrílica, a tinta vinílica, alquídica, epóxi, poliuretano, fenólica, borracha clorada, poliéster, nitrocelulose e silicone. Quanto ao tipo de tinta base cerâmica, nós temos a tinta de cal, a tinta da terra, a tinta de cimento e a tinta de silicato. Vamos ver mais a respeito disso. Tinta base resina. A base resina das tintas pode ter diversas origens e varia conforme o tipo de tinta. Aqui estão algumas das principais. Antigamente, tintas eram feitas com resinas naturais, como a goma laca, extraída de insetos, e o dammar, extraído de árvores. Essas resinas naturais eram misturadas com pigmentos para formar tintas utilizadas principalmente em pinturas artísticas decorativas. Tintas à base de resina, nós temos as resinas acrílicas, amplamente utilizadas em tintas látex e acrílicas. São derivadas de compostos acrílicos e oferecem boa resistência à água e ao tempo. Já as resinas alquídicas, feitas a partir de ácidos graxos e polióis, são comuns em tintas a óleo e esmaltes, oferecendo boa durabilidade e brilho. Quanto às resinas de poliuretano, conhecidas pela sua resistência à abrasão e produtos químicos, são usadas em tintas para pisos e superfícies que precisam de proteção extra. As tintas resina epóxi, utilizadas em tintas industriais e de proteção, proporcionam alta resistência química e mecânica. Já as resinas de borracha, também conhecida como resina clorada de borracha, é um tipo específico de resina que possui átomos de cloro ligado à estrutura da molécula. Essas resinas são amplamente utilizadas na indústria de tintas e revestimentos devido às suas propriedades únicas. Tintas resinas nitrocelulose. É um polímero sintético produzido pela nitração da celulose, um composto encontrado em plantas. Essa resina é amplamente utilizada na indústria de tintas e vernizes, devido às suas excelentes propriedades como aglutinante. Quanto às emulsões vinílicas, são polímeros obtidos com copolimerização e emulsão, à base de água, de acetato de vinila, com diferentes monômeros,
acrilato de butila, dibutilmaleato, etc. Essas emulsões são usadas nas tintas látex vinílicas e vinil-acrílicas. Ainda falando das tintas à base de resina, nós temos as epóxi, formada na grande maioria pela reação do bisfenol A com a epicloridina. Os grupos glicidila presente na sua estrutura confere-lhe uma grande reatividade com grupos amínicos presentes nas poliaminas e poliamidas. Também temos as resinas vinílicas, também conhecidas como polímero de acetato de vinila, ou PVA, do inglês polivinilacetato. É um tipo de polímero sintético amplamente utilizado em diversas aplicações industriais, especialmente na indústria de tintas e adesivos. Quanto às resinas fenólicas, são as resinas duras e quebradiças obtidas através da reação entre fenol e aldeído. As resinas fenólicas são usadas para modificar outros polímeros em tintas, ou como agentes de reticulação durante a cura, quando reagem com outros polímeros. Também temos tintas poliéster, que compõem a base para algumas tintas alquídicas e de poliuretanos. Essas últimas são as tintas bicomponentes. Os poliésteres saturados também são chamados de alquídicas isentas de óleo. Também temos à base de resina as tintas de silicone. Não uma categoria especializada de tintas que utilizam silicone como complemento principal. Essas tintas são conhecidas por suas propriedades únicas e têm uma ampla gama de aplicações em várias indústrias. Quanto às tintas base resina, cada tipo de resina tem suas características específicas que influenciam diretamente nas propriedades da tinta, como na aderência, na resistência ao desgaste, na flexibilidade e na facilidade de aplicação. A escolha da resina adequada depende do tipo da superfície a ser pintada e das condições ambientais às quais as tintas estará exposta. Quanto às tintas à base de cerâmica, vamos falar as tintas à base de cerâmica de cal. A estrutura cristalina da cal permite a troca gasosa do substrato com o meio, deixando em maior equilíbrio, mais seco, tornando o ambiente mais confortável. O fato dessa tinta resultar em um revestimento poroso evita a formação de bolhas em seu descascamento. No tempo mais úmido, o poder da cobertura de cal é menor, por ser constituída de material alcalino e impede a proliferação de fungos e algas. A maioria dos pigmentos orgânicos é incompatível com esse tipo de pintura, devido à sua alcalinidade. Já os pigmentos inorgânicos são compatíveis, principalmente os óxidos de ferro. Possui baixa resistência a ácidos, tem baixo custo, por ser incombustível, a tinta de cal evita a emissão de gases tóxicos em casos de incêndio. A tinta base cerâmica, vamos falar agora de cimento. A tinta base de cimento ou cimentícia é uma dispersão aquosa isenta de solventes, formulada com cimento branco e cal hidratada, podendo ser adicionado alguns pigmentos, sais higroscópicos e eventualmente produtos repelentes à água. A tinta reage com água formando silicatos de cálcio hidratados e liberando hidróxido de cálcio, substância de elevada alcalinidade. A tinta é fornecida em pó e deve ser misturada à água pouco antes do seu uso. Quanto às tintas à base de cerâmicas, vamos falar as tintas de silicato. A água formando silicatos de cálcio hidratados e liberando hidróxido de cálcio, substância de elevada alcalinidade, a tinta é fornecida em pó e deve ser misturada à água pouco antes do uso. Quanto às tintas base cerâmica, vamos falar agora das tintas da terra. Tintas da terra, que é o foco do nosso projeto, podem ser preparadas artesanalmente, usando a terra como pigmento, ligante. O ligante pode ser cola branca pura, cola de madeira, cola branca mais cal, óleo, grude, feito com polvilho azedo ou com uma tapioca e água. Tem duração média de outros 8 anos. Lembrando que na tinta da terra nós temos inúmeras outras opções de composição.